A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Amém. Graças te dou, meu Deus e meu Pai, pela tua imensa, ó Pai, misericórdia, bondade, benignidade, em permitir, ó Pai, e nos dar força, para que mais uma vez possamos estar reunidos, ó Pai, em teu nome, e não estamos aqui, meu Deus, por outro motivo, a não ser glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Mas de maneira encarecida, ó Pai, eu suplico que nesta noite nós possamos nos alimentar da tua palavra. E eu estou aqui, ó Pai, para que o Senhor possa me usar como um instrumento em tuas mãos, a fim de que a palavra ministrada, ó Pai, ela sirva para a edificação dos irmãos. Tudo isso, ó Pai, eu peço em nome de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. O livro de Tiago, irmãos, particularmente para mim é um livro extremamente interessante, porque Tiago faz perguntas cruciais para nós. E no versículo 13 do capítulo 3, ele faz mais uma pergunta para nós que é muito interessante, porque ele não pergunta só quem é sábio, ele pergunta quem dentre nós é sábio e inteligente. Ele dirige essa pergunta para nós.
dentre nós é sábio e inteligente? Tem algo muito interessante nessa pergunta, irmãos. Por quê? Porque qualquer resposta que você der para essa pergunta é complicada. Qualquer resposta para essa pergunta é uma resposta complicada. Porque se alguém chega para você e pergunta a você se você é sábio e você diz que não, então você automaticamente está assumindo que é uma pessoa tola. Agora, se uma pessoa te pergunta se você é sábia e inteligente e você responde que sim, isso soa muito arrogante, soa muito prepotente você dizer que você é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente. Então qualquer resposta que você der para essa pergunta é difícil. Tem um fato intrigante nisso, é que eu não sei se vocês já repararam nisso, mas ninguém se acha tolo. Ninguém tem essa percepção sobre si mesmo. Ninguém se acha uma pessoa tola, é o que eu quero dizer. Ninguém levanta a mão e fala assim: nossa, eu realmente sou uma pessoa tola, limitada. Ninguém fala isso. Essa não é a percepção que nós temos de nós mesmos. Ou seja, todos nós, de alguma forma, bem lá no fundo, se acha sábio. Todos nós. Por mais que a gente não assuma isso. Porque ou nós nos enxergamos no fundo como pessoas tolas, ou bem no fundo a gente se enxerga como alguém sábio. Agora, mas a maioria também não assume isso publicamente. A maioria de nós sente que no fundo somos sábios, mas de alguma forma tem receio de assumir isso de forma pública. É muito raro você ver uma pessoa chegar em público e gritar nos quatro cantos que ela é sábia. É muito difícil saber isso. Agora, qual que é o nosso problema em relação à sabedoria? Não é problema você achar que você é sábio. Esse não é o nosso problema. Você achar que você é uma pessoa sábia. O problema é você achar que você é sábio com um desconhecimento completo do que a Bíblia fala sobre sabedoria. Perceba que não tem problema você pensar ou achar que é sábio. O problema é você pensar que é, mas desconhecer o que a Bíblia fala sobre sabedoria. É uma audácia nossa dizer-se sábios sem ao menos conhecer o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Então, se eu não conheço o que a Bíblia fala, explica sobre sabedoria, então como é que eu posso me achar sábio se eu não conheço? Então, irmãos, a realidade é que muitos de nós não têm coragem, não têm ousadia de falar: eu sou sábio. Não tem. E por que nós não temos? Porque nós desconhecemos o que a Bíblia fala. Porque talvez se nós soubéssemos o que a Bíblia fala sobre sabedoria, talvez nós teríamos mais ousadia de falar isso. Talvez nós seríamos mais intrépidos ao afirmar que biblicamente nós somos sábios. Então muitas vezes o que nos freia de falar eu sou sábio é um desconhecimento da palavra de Deus.
Agora, nós vivemos de uma maneira muito errada, irmãos, no que diz respeito a conhecimento bíblico. Porque nós vivemos, a gente ouve uma besteira que alguém falou. Aí, outra hora, a gente ouve uma asneira que outra pessoa falou. E aí a gente pega isso e forma um conceito e coloca na cabeça aqui e vive como se aquilo fosse verdade, de uma coisa que a gente simplesmente escutou alguém falar e não investiga a Bíblia e não procura o devido conhecimento. Vivemos de uma forma que nós não consideramos a Bíblia como a base da verdade, sem ao menos se interessar pelo que a Bíblia fala. E uma boa parte vive assim, como se a Bíblia não tratasse desse assunto, como se a Bíblia não falasse. Muitos de nós, irmãos, vivemos como se a palavra de Deus ela estivesse em silêncio. Muitos de nós, irmãos, vivemos assim, como se a palavra não falasse. Mas é mentira. É mentira. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela fala aos nossos ouvidos. O problema, irmãos, é que nós muitas vezes ignoramos o que ela fala. Porque quando nós falamos, ou quando a Bíblia fala sobre sabedoria e inteligência, que tipo de coisa que a gente pensa? Que sabedoria e inteligência está relacionado a uma pessoa que tem a mente muito afiada. E essa mente afiada é capaz, às vezes, de fazer cálculos matemáticos e aritméticos e resolver grandes problemas. Talvez nós achamos que sabedoria e inteligência está relacionada a pessoas que são capazes de dar respostas para perguntas complexas. Esse tipo de coisa que vem na nossa cabeça. Agora, é isso que é sabedoria que Tiago está falando? Será que Tiago está falando de uma sabedoria que se resume à capacidade de alguém de raciocinar? Será que Tiago está falando de pessoas intelectuais? Ou será que a Bíblia está falando da sabedoria de uma outra ótica? Será que a Bíblia está falando de uma sabedoria diferente? Porque todas as vezes que eu coloco na mesa um assunto mais complexo, as pessoas me perguntam o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, irmãos? O que eu penso? Não importa. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu acho. Você sabe qual é a pergunta correta? O que é que a Bíblia fala disso? O que é que a palavra de Deus explica? Quando eu me deparo com assuntos como esses, essa é a pergunta. Como que a Bíblia lida com esse assunto? O que é que ela traz para nós em relação à sabedoria? E ao caminhar pelo texto, irmãos, vocês perceberão que não tem nada a ver com a nossa impressão. Não tem nada a ver com o que nós conjecturamos. Tem nada a ver. O mundo ensina uma coisa diferente do que a Bíblia fala. E essa é mais uma prova. No versículo
no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ler de novo a pergunta que Tiago faz. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Não é muito autoexplicativo, mas tem uma lição aqui. Tem uma coisa diferente aqui para que a gente aprenda. Porque Tiago está falando de demonstração de sabedoria, que é através de um ato. Você demonstra sabedoria através de comportamento. Então, sabedoria nós podemos demonstrá-la através de comportamento. A sabedoria ela pode ser demonstrada, vista, manifestada através da nossa conduta. Então, essa ideia de que sabedoria é uma coisa intelectual, sabedoria é uma coisa de pensamento profundo, sabedoria é uma coisa de uma reflexão. Mas o que a palavra diz, irmãos? Que a nossa sabedoria ela é demonstrada na prática. A sabedoria, ela é algo relacionado à nossa conduta. Então, quando Tiago pergunta quem de vocês é sábio, é inteligente, ele não está falando da sua capacidade intelectiva. Ele não está falando da sua capacidade de lidar com problemas difíceis. Quando Tiago pergunta quem de nós é sábio, é inteligente, ele está falando sobre a nossa conduta. Então, como é que eu faço para saber se você é uma pessoa sábia? Eu vou olhar para a sua conduta. Para eu saber se você é uma pessoa sábia, eu vou observar o seu dia a dia. Para eu saber se você é uma pessoa sábia, eu preciso verificar e averiguar que tipo de decisões você está tomando na sua vida. Para eu saber se você é sábio, eu preciso observar você no seu dia a dia, tomando as suas decisões. Porque eu preciso observar a sua conduta. Então, fica claro, irmãos, e estabelecido que Tiago está falando sobre uma sabedoria prática. Uma sabedoria que entra em ação. A Bíblia nos ensina que a sabedoria mora no nosso comportamento. Então, perceba que eu não preciso te ouvir para saber se você é uma pessoa sábia. Não preciso te ouvir. Porque a sua sabedoria não está muito ligada àquilo que você fala e promete. A sua sabedoria ela está completamente relacionada àquilo que você faz. Então você pode ser sábio em silêncio. Você pode ser sábio sem fazer barulho. Porque são as suas decisões que vão propagar se você é sábio ou não. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, ela ilumina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é esclarecedora. Porque a partir do momento que eu entender
ser sábio ou não é uma questão de comportamento, eu vou passar a me questionar todas as vezes que eu for fazer alguma coisa. Para saber se eu sou sábio ou não, eu preciso verificar as minhas ações. Eu preciso olhar para mim mesmo e não se uma pessoa diz que eu sou sábio ou não. Essa resposta, ela está em nós. Agora, a partir de uma compreensão como essa, existem perguntas que eu deveria fazer. Existem perguntas que eu deveria refletir. É sabedoria ou é tolice eu olhar para alguma coisa que eu não deveria cobiçar? É sabedoria ou é tolice você desagradar a Deus sabendo que aquilo ali desagrada a Ele? Porque nós estamos falando de comportamento. É sabedoria ou é tolice você conhecer a Deus e fazer o contrário? É sabedoria ou é tolice você continuar fazendo uma coisa que você sabe que Deus reprova? É sábio você pisar numa casca de banana sabendo que você vai cair nela? É sabedoria ou é tolice você ignorar a voz do Espírito Santo de Deus? Você acha sábia a atitude de você viver a sua vida ignorando os sinais que Deus te dá? Você acha que isso é sábio? É sabedoria ou é tolice você falar besteira ao invés de ficar calado? Você acha uma atitude tola ou uma atitude sábia você partir para a briga ao invés de você ignorar a ofensa? Porque nós estamos falando de comportamento. É sabedoria ou é tolice você ficar abrindo brecha na sua vida, saber que o diabo entra pelas brechas? É sabedoria ou é tolice você permanecer no pecado, sabendo que o pecado conduz à morte? Essas perguntas nós devemos fazer para saber se nós somos sábios ou não. Basta olhar para o seu comportamento, basta olhar se você faz essas coisas ou coisas semelhantes a essas. A verdade, irmãos, é que eu não posso dizer se você é sábio ou se você não é. Eu não posso dizer isso. É você que vai analisar o seu comportamento. É você que vai olhar para a sua vida e dizer se você é sábio ou se você é tolo. Mas o que eu queria lembrar é que Tiago, ele fala de uma coisa muito específica sobre a sabedoria. Porque ele diz que quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí a resposta que ele dá é a seguinte: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem é sábio mostra a sua sabedoria através do seu bom trato. Então, o que é a sabedoria que Tiago está falando? O que é o bom trato? Talvez você se frustre com a resposta. Talvez você esperava uma resposta bíblica mais impactante. Talvez você esperava que a resposta ela fosse mais brilhante.
Mas a Bíblia, irmãos, e é bom que lembremos disso, a Bíblia, ela não está aqui para nos encantar com respostas maravilhosas. A Bíblia não está aqui para isso. A Bíblia, ela está aqui para apertar onde é que dói. A Bíblia ela está aqui para te dar respostas que te tragam cura e não para te impressionar. A Bíblia está aqui para te transformar. Então, biblicamente falando, porque nós somos cativos do texto, segundo o que Tiago está explicando, ser sábio é você saber conviver com as pessoas. Quando ele diz que aquela pessoa que é sábia, ela demonstra no seu bom trato, ele está falando sobre os nossos relacionamentos. Ele está falando sobre o nosso convívio. Quem é sábio, biblicamente falando, é aquela pessoa que demonstra a sua sabedoria no seu convívio com outras pessoas. Porque isso, irmãos, Deus cobra de nós. A maneira como nós nos comportamos em relação às pessoas, isso é algo que Deus cobra de nós. Então, pelas palavras de Tiago, quem é a pessoa sábia? É a pessoa que sabe conviver com os outros. E sinceramente, irmãos, eu não sei em que ponto disso em que nós estamos. Sinceramente, eu não sei como é que nós estamos conduzindo essa parte da nossa vida. Eu não sei como nós estamos nos saindo nessa área. Na área em que nós precisamos ser sábios para conviver com as pessoas. Eu não sei se você convive bem com as pessoas ao seu redor. Eu não sei como é que você convive. Mas se você não vive bem, saiba que isso é um péssimo sinal. Péssimo sinal. Porque qual conclusão você tira disso aqui? Se você não está sabendo conviver bem com as pessoas ao seu redor, é porque você não está tendo a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, como o Tiago explica, é uma sabedoria que te capacita a conviver bem com as outras pessoas. Agora, tem termos que parecem muito subjetivos. Tem explicações que às vezes parecem muito supérfluas. E eu sinto, irmãos, a necessidade de trazer as coisas para o básico. Eu sinto a necessidade de falar um português mais claro. Porque o que é você ter um bom trato? É você saber a hora de ouvir. Porque tem horas que tudo que você precisa fazer é ouvir a pessoa. Ter bom trato é você saber falar. Mas não só saber falar, saber a hora de falar, saber o que falar. Você ser uma pessoa sábia e com bom trato inclui você saber a hora de calar também. Bom trato, irmãos, é a habilidade social de você saber a hora em que você precisa ficar em silêncio. Habilidades sociais de convívio. Agora, por que a maioria não tem um bom trato?
se relaciona mal? Por que é que a maioria de nós não tem bom histórico de se relacionar bem com as pessoas? Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, muitas vezes têm dificuldade em assumir que nós estamos errados. Nós temos essa dificuldade de saber a hora, de saber entender que tem momentos em que você errou. É bom que você saiba isso para o seu bom convívio, para os seus bons relacionamentos. Eu não sei se você sabe disso. Tem horas que você está errado. Assuma seu erro. Muitos de nós às vezes desgastam relacionamentos porque não sabem engolir o orgulho. Porque, não sei, acho difícil, acho doloroso, mas são coisas essenciais para uma boa convivência. Muitos de nós às vezes têm relações desgastadas porque nós não sabemos perdoar. É difícil. Muitos de nós têm relacionamentos, irmãos, conflituosos demais, porque a gente não sabe servir, não sabe, se acha bobão quando serve, se acha desvantagem quando serve alguém. Mas servir, irmãos, é um privilégio. Jesus Cristo nos chamou para isso, para servir. Muitos de nós, irmãos, não têm bons relacionamentos porque às vezes a gente só quer levar vantagem. É inadmissível para nós que não seja assim. Às vezes a gente só está preocupado com o que nós levamos de vantagem. Muitas pessoas se relacionam mal, se desgastam. E aqui eu estou falando de todo tipo de relação, irmãos. Estou falando entre irmãos. Estou falando de relações conjugais. Estou falando de relações familiares. Estou falando de relações no trabalho. Muitos de nós às vezes não desenvolvem um bom relacionamento porque não sabe ficar no prejuízo. Não sabe levar um prejuízo. Não lida bem com a ideia de perder. Muitos de nós, irmãos, não sabem ter bom convívio porque nós não sabemos às vezes oferecer uma ajuda sem esperar alguma coisa em troca. Por mais que você não cobre, você espera. E quando não recebe, você fica chateado. E essas coisas, irmãos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Então, talvez as suas relações, sejam elas em qualquer aspecto, são relações cheias de atrito, são relações conflituosas, relações falidas, relações desgastadas. E por quê? Por que isso? Porque falta sabedoria para saber lidar com isso. Agora, eu queria que você voltasse uma página da sua Bíblia para lermos o que a Bíblia fala sobre isso. Porque se nós não estamos tendo relações boas e ideais
a Bíblia demonstra que é por falta de sabedoria. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você esteja tendo péssimas relações por falta de sabedoria. Então o que é que você faz? Quando você tem falta de sabedoria, o que é que você faz? Tiago 1, capítulo 5, responde: e se algum de vós tem falta de quê? E se algum de vós tem falta de... Então, o que é que a gente faz? A gente pede para Deus. Se algum de nós tem falta de sabedoria, então o que a Bíblia diz? Então você pede para Deus. E o que Deus faz? Que a todos Ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e será dado. Então, irmãos, o resumo é que a sabedoria que vem de Deus, ela não tem nada a ver com a sabedoria humana, carnal e terrena. A sabedoria de Deus, ela vem principalmente para nos ensinar a conviver. E se você não está tendo sabedoria o suficiente para administrar os seus relacionamentos, então o que você faz? Você clama a Deus. E pelo que a Bíblia diz, irmãos, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, e Ele vai conceder para você a sabedoria que você precisa. Então, muitas vezes, nas nossas relações ministeriais, conjugais e familiares, tudo o que nós precisamos, irmãos, é da sabedoria que vem do alto. E se nós formos humildes o suficiente para pedir, pela graça de Deus, Ele vai nos dar. Aquele que receber esta palavra diz: amém. Glória a Deus.